Senhor, ali depois do corredor tem uma saída. Não é seguro aqui. E aí, tudo bem? Dando sequência aos vídeos temáticos de Halloween, hoje no Conferido eu trago orgulhosamente um vídeo sobre uma produção brasileira de terror. Pois é, Abraço de Mãe, longa que passou recentemente pelo Festival do Rio e está chegando agora à plataforma da Netflix nessa quarta-feira, dia 23 de outubro. O filme é estrelado pela Marjorie este Ano, que na minha opinião é uma das melhores atrizes brasileiras aí dessa geração. Ela dá um show aqui nesse filme e ela foi já reconhecida internacionalmente quando foi indicada, por exemplo, ao Emmy por causa da sua atuação na série da Globo Sob Pressão. Quem dirige é o argentino Christian Ponce e a produção é da Lupa Filmes, que vem cada vez mais se consolidando, ou melhor, já se consolidou no audiovisual brasileiro desde lá atrás, quando lançou a comédia romântica Mato Sem Cachorro. Depois fez também o terror O Rastro e, na minha opinião, as coisas só vão melhorando nos lançamentos dessa produtora, porque aqui a gente tem um filme com uma qualidade excelente. Em Abraço de Mãe a gente vai acompanhar uma história que se passa com pano de fundo as enchentes muito famosas, infelizmente, no Rio de Janeiro. A gente teve várias tragédias aí ao decorrer das últimas décadas e aqui no caso, em meados dos anos 90, é quando essa história se passa. A gente vai começar o filme vendo a personagem Ana quando era criança, que é interpretada pela Marjorie, e passando ali por um trauma com a sua mãe, e depois, quando ela já está crescida, ela se tornou bombeira e acabou congelando numa das missões que ela estava fazendo parte. Ela teve uma crise ali de pânico e acabou sendo afastada para poder passar por acompanhamento médico, ver se estava tudo bem, se ela tinha condições de trabalhar como bombeira. Quando ela voltou, ela foi passada para a parte administrativa do Corpo de Bombeiros e então ela faz de tudo ali para voltar a atuar nessa parte mais de resgate e tal. Então é aí o ponto de partida da história. Ela consegue voltar e então ela e a sua equipe recebem um chamado para comparecer a um asilo que teria acontecido um desabamento. Chegando lá não há nenhum desabamento visível, mas aí eles tocam campainha, perguntam se está tudo bem e falam que eles então vão ter que fazer uma inspeção para ver se está tudo bem, porque se não foram eles que chamaram, alguém deve ter chamado porque estava preocupado e com essas chuvas fortes é perigoso acontecer alguma coisa mais grave. E então, apesar de alguma resistência, eles conseguem entrar nesse casarão para fazer essa inspeção. Só que entrando lá eles percebem que algumas coisas estranhas estão acontecendo. Ninguém tem muita expressão, ninguém conversa, ninguém fala. As pessoas que trabalham lá, que administram, no caso os personagens Ulisses e a Drica principalmente, é a que tem mais resistência, fala claramente que eles não são bem-vindos ali para essa inspeção. Já o Ulisses parece ter algum mistério ali guardado, mas ele se dispõe a ajudar, mesmo a gente vendo que não é bem isso que ele está fazendo ali quando os bombeiros não estão olhando. A equipe então se divide, um vai fazer uma inspeção lá fora, outro por dentro, outro em outro lugar, o outro espera no carro, né? Normal aí, padrão, para depois eles poderem colher informações e se juntarem e fazer essa remoção da galera aí da melhor maneira possível. Só que aí que as coisas começam a complicar, porque muitos mistérios vão acontecendo, muitas descobertas, acidentes, sumiços, visões, esse tipo de coisa, que eu não vou entrar em detalhes, como eu falei, para não estragar a sua experiência. A construção do suspense é muito bem feita, eu achei o roteiro bem bacana. Lógico que o filme sim tem alguns clichês, como por exemplo essa coisa de um casarão. A gente já viu muitos filmes de casas mal assombradas, ou então alguns tipos de takes de pessoas estranhas, ou passando por trás, vultos. São algumas coisas aí características do gênero, então não é que o filme está copiando nem nada, ele simplesmente está inserido dentro do gênero de terror, então é comum que isso aconteça. Mas eu sempre acho que o mais importante é não aquele terror barato que tem muito sangue à toa, ou então que tem um monte de jumpscare e não tem uma história muito bacana. O roteiro do filme, como eu falei, constrói bem esse suspense. Não vou dizer que é alguma coisa assim espetacular, mas funciona ao que ele se propõe. Então, como muitos outros filmes de terror, tem coisas aqui que vão ser explicadas, outras não. A gente vai ter uma simbologia aí com um paralelo em relações de mãe e filha, como você conseguir superar um trauma, né? A dor daquele trauma. Então a gente acaba tendo uma história muito particular aí em cima dessa bombeira e não necessariamente uma preocupação em explicar qual que é o mistério que estava acontecendo naquela casa. A gente tem algumas cenas, algumas sequências, algumas coisas que os moradores ali estão fazendo, como que eles estão agindo, algumas coisas que aparecem, mas a gente não sabe exatamente da onde que vem aquilo, o que está acontecendo. Esse é o tipo de filme que eu acho que estabelece uma mitologia ali sem explicar muito e que a gente gostaria de ver uma sequência. Já falei inclusive no último vídeo sobre Sorria 2 que eu não sou uma pessoa que espera que expliquem tudo, eu acho até legal deixar esse mistério no ar, mas aqui eu gostaria de ver algumas coisas assim, o que aconteceu exatamente, qual seria a próxima etapa.
Eu gostaria sim de ver uma sequência, quem sabe não vem aí. Então, como eu falei, o clímax do filme é muito mais pessoal do que monumental. Eu até esperei por alguma coisa assim, um clímax maior em relação ao casarão, essa história do desabamento, das chuvas e tal, mas não, ele acaba assim um pouco mais contido mesmo. Então, ao meu ver, não é um filme perfeito, mas eu acho que é um passo enorme para produção de terror no Brasil, porque eu não me lembro de ter visto um filme que eu achei tão bem produzido e redondinho assim como esse. Eu citei mesmo O Rastro, da mesma produtora, que eu lembro que era um filme que eu vi, achei bem interessante todo o desenvolvimento, mas eu não gostei do final, da resolução. Esse aqui eu já acho que já podemos equiparar a algumas produções hollywoodianas. Ah, Henrique, mas é só ficar comparando o cinema nacional com Hollywood? Pô, Hollywood é uma grande indústria de cinema. A gente tem um histórico de terror no Brasil muito famoso, mas principalmente com o cinema trash do Zé do Caixão. Esse estilo mais comercial realmente não é muito comum de ver, e a gente tem tido muitos lançamentos de vários gêneros aqui que oscilam muito entre muita qualidade e muita coisa tosca, vamos falar bem a real. Tem muita coisa ruim saindo também. Então eu fiquei muito feliz de ver um filme de terror nesse nível de produção, que te deixa entretido, querendo ver o que está acontecendo, ótimas atuações, qualidade sonora, trilha sonora, efeitos especiais, tudo ó, muito legal mesmo, então eu recomendo bastante. Vale também comentar que durante a produção os atores e a equipe contaram com a colaboração do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que forneceu não só o treinamento para os atores, mas também possibilitou as filmagens lá no prédio icônico do quartel central do Corpo de Bombeiros na região central lá da cidade do Rio. E além da Marjorie Estiano no elenco, a gente tem também Chandeli Braz, Reinaldo Machado, Val Perré, Angela Rabelo, Helena Varvac, Rafael Canedo, Maria Volpe, Mel Nunes, Telmo Fernandes e o argentino Javier Drolas. Então não se esqueça, dia 23 de outubro chegando na Netflix. Se você está nesse clima de Halloween, é uma boa pedida com certeza. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui embaixo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se não tiver inscrito, ativa as notificações e eu te vejo em breve. Por favor, eu preciso de ajuda. ¿Sabe cuánto hace que esperamos una tormenta como esta?